Olá a todos, somos alunos da disciplina de Análise de Sistemas Elétricos 1 na UF. Esse é o terceiro e último vídeo dessa sequência cujo tema é Análise de Curto-Circuito. Essa exposição foi dividida em uma introdução ao assunto, a apresentação da modelagem matemática utilizada, a caracterização dos tipos de falta e a resolução de um exemplo prático para consolidar o conhecimento. Para contextualizar, o curto-circuito é um evento dinâmico que ocorre pela conexão entre dois pontos de potencial elétrico diferentes, mas com baixa impedância. E como a impedância é o que freia a corrente, o cenário de curto desestabiliza todas as grandezas e pode provocar defeitos nos elementos pelo aumento da corrente. No sistema elétrico, essas faltas podem ocorrer por falhas de isolamento, intempéries ou queda de árvores em linha de transmissão. E o nosso objetivo como engenheiros é prever a magnitude dessas correntes para conseguir dimensionar os sistemas de proteção de forma adequada. Bom, para viabilizar o cálculo em redes complexas, nós normalizamos o sistema utilizando a modelagem PU, que significa por unidade. Isso elimina as diferenças de nível de tensão causada pelos transformadores, permitindo tratar todo o circuito de forma linear e simplificada. E a explicação dessa etapa encontra-se no primeiro vídeo dessa série. Como a maioria das faltas é assimétrica, ou seja, não afeta as três fases iguais, aplicamos a técnica de componentes simétricas. Ela decompõe um sistema desequilibrado em três redes equilibradas e independentes, a sequência positiva, negativa e zero. Essa ferramenta é o que torna o cálculo viável e a explicação dela está no segundo vídeo já publicado. Nós temos alguns tipos de curto, e cada um deles dita uma forma específica de interconexão entre as nossas redes de sequência positiva, negativa e zero. Ou seja, em cada curto-circuito, temos um modelo equivalente para utilizar nos cálculos, conforme ilustrados nesse esquema. As faltas são classificadas em trifásica, que é quando três fases se tocam, bifásica, que representa o contato de duas fases com ou sem terra, e monofásica, que é, de fato, o contato da fase com a terra. Para demonstrar a aplicação prática desses conceitos e técnicas, analisaremos um sistema composto por gerador, transformador, uma linha de transmissão de 150 km, alguns elementos shunts e carga. O nosso objetivo é calcular as grandezas na ocorrência de curto, e para isso, montamos um algoritmo que se inicia com a obtenção das redes de sequência e depois é calculado o equivalente de Thevenin. Com esses parâmetros, montamos o circuito modelo para falta, achamos as correntes de curto, as tensões na barra, corrente nos elementos e, por fim, convertemos tudo de volta para os valores reais. O primeiro passo é montar as redes de sequência, mas para isso, calculamos os parâmetros iniciais, S-base, V-base, reatância subtransitória do gerador e resistência de defeito dada pelo enunciado. Logo após, montamos cada rede. Na sequência positiva, nós inserimos a fonte de tensão. Já na sequência negativa, ela é passiva, não colocamos a fonte. Na sequência zero, a conexão delta do transformador impede a circulação de corrente do gerador para a linha, isolando essa parte do circuito. Simplificando as redes por associação série e paralelo, encontramos a impedância equivalente vista pelo ponto da falta. E uma coisa importante aqui é lembrar que a impedância é igual ao inverso da admitância. Isso ajuda muito a encontrar a impedância de Thevenin. Para o curto monofásico, o circuito equivalente final exige a conexão das três redes de sequência em série, incluindo a resistência de falta calculada anteriormente. Dessa forma, é possível achar a corrente no circuito, pois é a mesma em todos os elementos. A impedância total do curto também é possível achar, a corrente de curto e a corrente na fase A. A partir daí é possível lançar mão das técnicas de circuito para achar as tensões da barra. Para esse caso, preferimos achar primeiro a tensão na barra 3, calculando o seu valor para cada sequência. Depois, calculamos a tensão por fase, na barra 3, utilizando a transformação em componentes simétricas mostrada lá no início do vídeo. Tendo o valor da tensão, usamos a expressão corrente igual a tensão vezes admitância e as leis de nós de Kirchhoff para achar a corrente nos shunts e na linha, como mostra esse slide. Por fim, com as correntes calculadas em PU, aplicamos a transformação inversa para obter as tensões e as correntes de fase reais. Multiplicando os valores em PU pelas bases do sistema, chegamos a uma corrente de falta final de 3,271 kA na fase atingida. Esse procedimento deve ser realizado nas outras barras do sistema para obter os valores para todos os componentes do circuito. Dando continuidade ao nosso exercício, vamos calcular agora o curto bifásico sem o contato com a Terra. Do lado esquerdo, temos o defeito físico, um curto-circuito entre as fases B e C com a fase A intacta, por isso IA é igual a zero. Como as fases B e C estão em um curto direto entre si, elas ficam no mesmo potencial, ou seja, VB é igual a VC. Do lado direito, mostra como isso se traduz no circuito de sequência. Note que não existe rede de sequência zero aqui, só temos a sequência positiva e a sequência negativa, ligadas em série. Isso é a assinatura elétrica desse tipo de falta. Não há caminho para a Terra. A componente de sequência zero simplesmente não é excitada nesse caso. Com o circuito modelado montado, extraímos as equações do contorno da falta.
IA1 vai ser igual a menos IA2, ou seja, vai ser o mesmo valor só que com o sinal trocado, e o valor na fase A da sequência zero vai ser igual a zero, exatamente porque as redes positivas e negativas estão em série e não há sequência zero. Isso nos dá a impedância de curto, ou seja, Z de curto vai ser igual ao Z de Thevenin da sequência positiva mais o Z de Thevenin da sequência negativa, ou seja, é só somar as duas impedâncias de Thevenin. Aplicando a lei de Ohm pré-falta, chegamos à corrente de sequência, ou seja, o I de curto vai ser igual a essa tensão sobre o Z de curto, que vai nos dar um valor de 16,68 fase menos 60,9 PU. Para converter isso na corrente real, que aparece na fase B, usamos a transformação de sequência para a fase, o que dá IB falta, né, igual a menos J raiz de 3 vezes essa corrente de curto, que vai ser igual a 28,89 fase menos 50,9 PU. Um detalhe importante para reforçar é que, como a corrente sai pela fase B e entra pela fase C, afinal é um curto-circuito entre as duas fases, né? A corrente na fase C tem o mesmo módulo, só que com o ângulo invertido, seja 28,89 fase 29,1 PU. Isso confirma fisicamente que a corrente circula de uma fase para a outra. Agora que temos a corrente de curto, avançamos para as tensões em cada barra, né, que é a próxima etapa aqui do nosso problema. Começamos pela barra 3, que é justamente o ponto onde vai ocorrer a nossa falta, no nível de 500 kV. Duas condições de contorno-chave aqui. A tensão na fase A de sequência positiva vai ser igual à tensão na fase A de sequência negativa, porque no ponto exato do curto bifásico, as tensões de sequência positiva e negativa se igualam. E a tensão na fase A de sequência zero vai ser igual a zero, já que sem contato com a Terra, a sequência zero não existe nesse modelo. Calculando a tensão por sequência, fica em meio fase zero PU. Somando as sequências, a fase A, que está intacta, mantém praticamente a tensão nominal, que é 1 PU, equivalente a 288,7 kV. Já as fases em curto ficam em oposição de fase, ou seja, meio PU a 180 graus, ou equivalentemente 144,3 kV. Vale destacar que, como não há terra envolvida, a tensão não vai a zero, apenas se rebaixa e inverte de fase. Andando um pouco na rede, chegamos na barra 2, no início da linha de 500 kV. Aqui o afundamento de tensão já é menor, porque a impedância da linha de transmissão funciona como uma proteção natural, atenuando o efeito da falta à medida que nos afastamos dela. As três fases ficam em fase A com 1,122 PU, fase B com 0,725 PU e a fase C com 0,852 PU, já bem equilibrado aqui na barra da falta. Seguindo até a barra 1, que representa os terminais do gerador em 20 kV, precisamos considerar um detalhe adicional. Entre essa barra e o restante do sistema, existe um transformador com conexão ΔY aterrada. Esse tipo de conexão introduz uma defasagem angular nas componentes de sequência. E o ponto importante é que na defasagem tem sinais opostos para a sequência positiva e negativa. A componente positiva gira menos 30 graus, enquanto a negativa gira mais 30 graus. E é por isso que dizemos que esse transformador gira as sequências em direções opostas. Aplicando isso, chegamos às tensões finais no terminal de gerador. Fase A com 1,138 PU, equivalentemente a 13,14 kV, né, em valor real. A fase B em 1,049 PU e a fase C com 0,832 PU. Note como o afundamento na barra do gerador, né, ele é bem mais suave que lá na barra da falta, mostrando como a falta se propaga, mas se atenua à medida que atravessa os transformadores e a linha de transmissão. Chegamos à última etapa do nosso fluxo, que é calcular a corrente que efetivamente circula em cada elemento dessa nossa rede, né, durante a falta. Na barra 3, que é o ponto da falha, né, listamos a contribuição de cada elemento conectado, que no caso foi a carga industrial, o reator de 200 MVAR, o banco de capacitores e o elemento shunt da linha de transmissão. Na barra 2, início da linha de transmissão, né, repetimos o processo, corrente no reator, o elemento equivalente ali da linha de transmissão, e, por fim, o fluxo de corrente que efetivamente entra na linha de transmissão, né, aplicando ali a nossa lei de Kirchhoff das correntes. E esse é o valor mais relevante para dimensionamento de proteção, já que mostra o que o disjuntor da linha enxerga. Né? E, por fim, chegamos na nossa barra 1, que a gente vai ter a corrente no gerador, que é o valor crítico até para avaliar o estresse sobre a máquina durante essa falta. Né? Bom, terminamos agora o caso sem terra, né, do curto bifásico sem terra, e agora vamos analisar o defeito bifásico entre fase B e C, só que agora com contato com a Terra. E vamos ver, né, que essa única mudança física, né, o acoplamento com a Terra, ele vai alterar toda a topologia do nosso circuito de sequência e, consequentemente, todos os nossos resultados. Nessa primeira imagem, você pode ver o defeito físico, né? Novamente a fase A fica intacta, mas agora as fases B e C, além de estarem curtas entre si, também têm um contato com a referência de terra. A grande diferença aparece no circuito de sequência à direita. Agora temos as três redes, né? Positiva, negativa e zero. E elas ficam ligadas em paralelo entre si. As três compartilham os mesmos terminais, né? Por isso que elas estão em paralelo. E isso faz todo sentido fisicamente. O caminho para a Terra habilita a circulação de corrente de sequência zero, que no caso anterior era nula.
Realizando o cálculo das correntes de curto, agora considerando essa nova topologia, né, teremos que a nossa corrente na fase A de sequência positiva vai ser menos a corrente na fase A de sequência negativa, só que agora vai ter a inclusão da corrente de sequência zero. E a nossa impedância de curto vai ser o Z de TV da sequência positiva mais, né, esse conjunto entre chaves, né, que é o Z de TV da sequência negativa, em paralelo com o Z de TV da sequência zero, mais 3 vezes a nossa resistência de falta, que pelo problema é 10 ohms. E basicamente teremos esse resultado, né, que é a nossa corrente de curto vai dar 20,07 fase menos 57,1 PU, e agora também teremos uma corrente que vai escoar ali para o nosso terra, né, que a gente não tinha anteriormente no curto bifásico sim, o terra, obviamente. E esse valor vai ser 21,69 fase 141,4 PU. Similar ao que fizemos no curto bifásico, calculamos os valores de tensão em cada barra, né, do nosso circuito e extraímos ali esses valores para cada fase em específico, né? Então vamos ter ali as tensões na barra 3, barra 2 e barra 1 e os seus respectivos valores em grandeza real, né, ao lado. Agora que obtivemos os valores de tensão mostrados no slide anterior, né, podemos realizar o cálculo de corrente em cada elemento do nosso circuito de maneira bem similar ao que foi feito no curto bifásico, só que agora a gente vai considerar os valores de tensão que a gente achou nesse problema, né, que eles mudaram para esse tipo de curto. Então, na barra 3, né, a gente vai achar os valores de corrente para no elemento da carga, no reator, no banco de capacitores e também no elemento shunt da linha de transmissão. Na barra 2, de forma similar ao exercício anterior, vamos calcular o valor de corrente no reator, no nosso elemento shunt da linha de transmissão, e também no valor efetivo, né, da corrente que vai para a linha de transmissão, que a gente consegue obter utilizando a própria lei de Kirchhoff das correntes. E, por fim, achamos o valor de corrente na barra 1, que é a corrente que vai estar no gerador. Né? E a gente acha esse valor tanto em PU e consegue realizar essa conversão, né, para valor real, apenas considerando, né, as bases corretas de acordo com o nosso circuito. Curto trifásico com terra. Neste primeiro caso, foi analisado um curto trifásico com terra. Como se trata de uma falta equilibrada, apenas a sequência positiva participa diretamente do cálculo. Por isso, os componentes de sequência negativa e zero são nulos. Ou seja, I2 e 0, V2 e V0 são iguais a zero. Então foram adotadas as bases 100 MVA, 500 kV no lado de alta tensão e 20 kV no lado de baixa tensão. A resistência de falta considerada foi de 10 ohms, que corresponde a 0,004 PU, na base 500 kV. A tensão pré-falta adotada foi de 1,05 PU. A ideia principal é transformar o sistema em uma rede equivalente de sequência positiva vista do ponto de falta. Curto trifásico como terra, equações principais. Neste slide está a etapa de cálculo da corrente de curto. Primeiro, o sistema foi reduzido ao equivalente de Thevenin, visto do ponto de falta, com impedância Z de Thevenin. Depois soma-se a resistência de falta em impedância equivalente, formando a impedância total de curto, ZCC. Com essa impedância total, a corrente é calculada pela relação entre a tensão pré-falta e a impedância total de curto, ZCC. Como a falta é equilibrada, a corrente de curto é igual à corrente de sequência positiva. Assim, não há contribuição das sequências negativas e zero nesse caso. Curto trifásico com terra, síntese dos resultados. Aqui estão os principais resultados obtidos para o curto trifásico com terra. As correntes nas fases têm o mesmo módulo, mas estão defasadas 120 graus entre si, mantendo o equilíbrio do sistema. Como consequência, a soma das correntes das três fases é igual a zero. Então, a corrente no neutro também é nula. Em unidades elétricas, a corrente de curto foi de aproximadamente 3,027 kA no lado de 500 kV e 75,7 kA no lado de 20 kV. Também foram calculadas as tensões nas barras e no gerador. Como esperado para uma falta equilibrada, apenas a componente sequência positiva aparece, enquanto as tensões de sequência negativa e zero permanecem nulas. Curto trifásico sem terra, metodologias e bases. No segundo caso, foi analisado o curto trifásico sem terra. Mesmo sem ligação direta com a terra, a falta continua sendo trifásica e equilibrada. Por esse motivo, a metodologia é semelhante ao caso anterior. Somente a rede de sequência positiva é resolvida, enquanto os componentes de sequência negativa e zero são nulas. As bases adotadas foram 100 MVA, 20 kV na barra do gerador e 500 kV na barra do sistema de transmissão. Também foi considerada uma resistência de defeito de 10 ohms, equivalente a 0,004 PU.
Equações nodais e tensões. Nesse caso, a resolução foi feita por equações nodais. Primeiro foi calculada a tensão interna subtransitória do gerador, representada por E2 linhas, considerando a tensão do gerador e a corrente pré-falta. Depois foram montadas as equações nodais das barras 2 e 3. A barra 2 considera a conexão com o gerador, com a linha de transmissão e com os elementos shunt. Já a barra 3 considera a linha, os elementos shunts e a resistência de falta. A partir das equações foram obtidas as tensões de sequência positiva nas barras. Na barra 1, a tensão foi de 0,7599 PU. Na barra 2 foi de 0,5947 PU. E na barra 3, ponto mais próximo da falta, a tensão caiu para 0,1119 PU. Como a falta é equilibrada, as tensões de sequência positiva e zero permaneceram iguais a zero. Corrente nos elementos. Nesse slide estão as correntes calculadas no ponto de falta e nos principais elementos do sistema. A corrente de falta foi obtida dividindo a tensão da barra 3 pela resistência de falta, resultando em aproximadamente 27,968 PU, ou 3,229 kA. Também foram calculadas as correntes no gerador, no transformador, na linha de transmissão, nos reatores e nas capacitâncias da barra 2 e 3. Observa-se que a maior contribuição vem do caminho principal entre o gerador, transformador e linha de transmissão. As correntes dos reatores e capacitâncias são bem menores, mas foram incluídas para representar corretamente o comportamento do sistema. Nas fases, as correntes também mantêm o módulo e defasagem de 120 graus. Como I2 e I0 são nulas, as correntes negativa e zero também são nulas em todos os elementos. Nessa etapa, além da resolução analítica, foi realizada uma simulação computacional no Nanofaz, que é um programa utilizado para análise de falta em sistemas elétricos de potência. O objetivo foi aplicar diferentes tipos de curto-circuito no sistema estudado, mantendo uma resistência de defeito de 10 ohms e observar o comportamento das tensões e correntes. Segundo o manual, a Nanofaz permite modelar diversos tipos de defeito, incluindo curto-circuito shunt e série, com ou sem impedância. Por isso, ele é adequado para esse tipo de estudo, em que foram analisadas faltas com impedância diferente de zero. A simulação foi usada para obter as tensões nas barras, as correntes no ponto de falta e as correntes de contribuição dos elementos do sistema, permitindo comparar os resultados computacionais com a metodologia teórica apresentada anteriormente. Nesse slide é importante diferenciar a parte dos dados elétricos da parte gráfica do estudo. O arquivo de dados é o que contém informações elétricas usadas no Nanofaz para realizar os cálculos como barras, circuitos, impedâncias, tensões de base, elementos shunt, geradores e transformadores. De acordo com o manual, os dados dos sistemas podem ser fornecidos por um arquivo texto chamado arquivo primário ou por um arquivo binário histórico criado pelo próprio Nanofaz. Esse arquivo primário pode estar nos formatos PECO ou Nanofaz. Já o arquivo .lst mostrado no slide está associado à representação gráfica do caso. Ele organiza visualmente o diagrama unifilar com posições das barras, circuitos e elementos de rede. Então, de forma resumida, os dados elétricos alimentam o cálculo, enquanto o arquivo .lst auxilia na visualização e conferência gráfica do sistema. Nesse slide é apresentada a topologia do sistema modelado. A rede foi apresentada por seus principais elementos, gerador, transformador, linha de transmissão e barra de carga. Também foram incluídos elementos shunt, como reatores e capacitâncias, porque eles influenciam o comportamento do sistema durante a falta, principalmente nas tensões e nas correntes de contribuição. O manual destaca que o Nanofaz permite uma modelagem mais fiel do sistema elétrico, incluindo tensão pré-falta, capacitância de linhas, equipamentos shunt, TAPs dos transformadores e outros elementos. Nesse trabalho, a topologia foi montada para representar o caminho elétrico principal e permitir a aplicação de curtos-circuitos na barra escolhida. Nessa etapa, foram simulados diferentes tipos de curtos-circuitos aplicados na barra 3, mantendo a mesma resistência de defeito de 10 ohms para todos os casos. Foram analisadas as faltas fase-terra, fase-fase sem terra, fase-fase com terra, trifásica sem terra e trifásica com terra. Essa comparação é importante porque cada tipo de falta afeta o sistema de uma forma diferente. As faltas equilibradas, como o curto trifásico, envolvem apenas a sequência positiva, já as faltas desequilibradas exigem a análise de componentes de sequência positiva, negativa e zero. Com isso, a Nanofaz fornece grandezas necessárias para comparar o comportamento do sistema em cada condição de defeito, como tensões nas barras, correntes no ponto de falta e as correntes nos ramos. Nesse slide é mostrada a configuração de falta no programa. A aplicação foi feita
como um defeito shunt, ou seja, um curto-circuito aplicado em uma barra do sistema. Nesse estudo, a barra selecionada foi a B3. Em seguida, foi escolhido o tipo de curto-circuito correspondente a cada caso analisado. Depois, foi especificada a impedância de falta, adotando uma resistência de 10 ohms. Esse mesmo procedimento foi repetido para todos os tipos de curto, sempre mantendo a barra 3 como ponto de aplicação. O manual também mostra que o ANAFAS permite aplicar faltas diretamente nas barras, pontos intermediários de linhas e terminais de linhas, o que reforça a flexibilidade do programa para estudos de curto-circuito. Nesse último slide é apresentado o diagrama do sistema com os resultados da simulação. A barra 1, 2 e 3 representam os pontos elétricos principais da rede. Os demais componentes representam o gerador, o transformador, a linha de transmissão, os reatores e as capacitâncias modeladas. Os valores exibidos no diagrama correspondem às grandezas calculadas pelo ANAFAS, como tensões nas barras e correntes nos ramos. O símbolo de raio indica onde o curto-circuito foi aplicado, nesse caso na barra 3. Segundo o manual, na solução orientada ao ponto de falta, o programa determina a tensão e a corrente no ponto de falta, além das tensões e correntes associadas às barras e circuitos de contribuição. Portanto, essa tela permite interpretar visualmente como a falta altera o estado elétrico do sistema.